é um momento de formação permanente, um momento de aprofundamento, não é um momento assim de a gente querer descobrir outro planeta, mas é de entrar um pouco mais na nossa espiritualidade, na nossa vocação comum de pessoas consagradas, né? E então, como a irmã Val me disse, o título seria, depois eu vou fazer algumas observações ao título também, Reencantamento e Sentido da Vida na Missão. Como introdução ao primeiro ponto que eu queria desenvolver, é essa expressão reencantamento, ou reencantar a nossa vida, o sentido que ela tem, a nossa missão, ela pode esconder uma armadilha dentro dela, e eu gostaria de advertir um pouco de a gente ter cuidado sobre isso. Quando a gente diz reencantar, é porque alguma coisa parece ter se perdido, né? E a gente tem mais dificuldade de sair, como se a gente estivesse patinando no mesmo lugar e tendo dificuldade de sair daí, né? E daí, você sabe que certos caminhões, quando atolam e tentam ir para frente e não conseguem, então tentam ir para trás, né? E esse reencantar poderia dar a ideia de restaurar, né? Resgatar aquilo que parece que ficou perdido no caminho. E isso pode gerar uma postura saudosista e, inclusive, conservadora daquilo que o sociólogo da cultura, mas também que incidiu muito na religião, que, inclusive, foi um dos que interveio no último encontro de Assis, o Zygmunt Bauman, que é bastante conhecido, talvez, de muitos de vocês. Ele dizia que, na falta de um horizonte de esperança, a gente começa a ir para trás. É o que ele chamou de retrotopia. Retroutopia, como se lá atrás tivesse um ideal e não um ideal na frente. É só para dizer que quando a gente coloca esse radical, é como se a gente estivesse patinando e talvez indo para trás a gente conseguiria enganchar em alguma coisa lá atrás que a gente deixou, né? Como se algo tivesse se perdido. Isso não é bom, isso não é bíblico, não é abraâmico e não é nem jesuânico, porque Jesus, de certa forma, também corta alguns cordões umbilicais até bastante delicados, né? Com o sistema religioso da época para olhar para o reino de Deus. E o reino de Deus é aquilo que vem na frente, não é aquilo que a gente tem lá atrás. O reino de Deus é uma promessa. Ao reino de Deus nós caminhamos com fidelidade ao futuro, não ao passado propriamente, né? O passado tem importância, nós vamos ver, a memória tem importância, as fontes têm importância, tudo isso a gente não vai descartar. Mas é importante que a gente olhe mais para o futuro que para o passado, senão a gente vai virar uma estátua de sal, né? E olha que estátua de sal, no caso da mulher de Lot, não foi por saudade do passado. E quando ela olhou para trás, a mulher de Lot ficou paralisada diante do caos que tomou conta dela e que, portanto, não deixou ela mais ir para frente. Então, convém que o passado seja uma memória que a gente consiga ter recurso para a gente aprender do passado, mas não é o lugar preferencial para onde a gente tem que olhar. O sentido é para frente, né? O sentido é para frente, é para um horizonte que nós sonhamos, que nós esperamos e que, de alguma forma, honestamente, reconhecendo a graça de Deus nas nossas vidas, de alguma forma a gente já tem algum sinal, né? Senão nem estaríamos aqui.
algum sinal deve ter havido ao longo de nossas vidas já para confirmar que vale a pena continuar nesse caminho, né? O que nós tocamos, assim, falando desse ponto inicial ainda, numa estrutura que nós temos que é muito profunda, que não envolve só escritura, mas envolve até a dimensão antropológica, e não só antropologia religiosa, mas aquela ideia que até a psicanálise fala em termos mais de estrutura psíquica, que a gente às vezes tem a impressão que a gente tinha um paraíso e esse paraíso foi perdido. A psicanálise diria que é o seio materno, que faz com que a gente sempre tenha a nostalgia de um dia poder regressar a uma espécie de bem-aventurança pacífica, tranquila, como aquela que foi do seio materno, né? Onde não havia cansaço, porque não havia trabalho também, né? Só calor e nutrição. Esse paraíso, essa infância, essa inocência perdida, em termos religiosos, seria aquele paraíso pré-lapsiário, pré-pecado original. Pré-pecado. E que depois o pecado original arruinou tudo e agora a gente vive com um problema lá atrás, né? E aí a gente tinha que ir mais para trás do que esse próprio pecado original. Por isso que a gente às vezes fala de restauração, né? Nós tínhamos uma forma, essa forma foi deformada e agora ela precisa ser reformada para ganhar de novo a forma original. Nós nunca tivemos essa forma original. Essa saudade é uma ilusão. A, 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 a escritura é mais promessa, é mais escatologia, é mais apocalipse do que Gênesis. A escritura nos impulsiona mais para frente do que para trás, né? Lembre aquele livrinho, fez bastante história entre nós, do Carlos Mesters, essa figura tão abençoada entre nós, né? Paraíso, saudade ou esperança? Paraíso é apenas uma maquete de aquela promessa de novos céus, nova terra, de uma nova cidade, uma nova Jerusalém, uma reconciliação de céus e terra num mundo que há de vir. E é para isso que houve a Páscoa, é para isso que houve a Ascensão, é para isso que Deus nos envia seu Espírito, né? Bom, esse é o primeiro ponto, né? Cuidado com o saudosismo e cuidado que dizer que um tempo era melhor. Não sei se alguém de vocês acha que dá para voltar para o passado e viver um tipo de vida religiosa pré-conciliar, por exemplo. Que eu vejo, como eu estou de cabelo branco, eu vejo diversas pessoas de cabelo branco. E eu acho que algumas de cabelo pintado aí, hein? Mas a gente se olha com muita sinceridade, a gente a gente vai ter mais a sabedoria, as lições do passado, a gente não joga fora, mas o importante é abrir caminhos joviais, caminhos que deem jovialidade, que deem esperança, né? Um segundo ponto. O segundo ponto eu queria dizer agora, em termos bem concretos mesmo, quase como se fosse consequência disso, né? O, é, o que levaria alguém a uma postura dessas? Porque hoje se vê isso não em pessoas de idade simplesmente, mas em pessoas jovens. Tem jovens que são jovens conservadores, jovens restauracionistas, jovens que têm saudade de uma vida, até mesmo, só lembrando um pouquinho a vida religiosa no Brasil, porque tem que olhar um pouquinho, de fato, esse passado para ver por que que a gente pode ter essa tentação de ir para trás. Tem aí, no final do século XIX e no início do século XX, os chamados 30 anos gloriosos
do modelo tridentino barroco romanizante, vamos chamar assim. Aquele modelo de vida religiosa que, quando houve a autonomia por parte da igreja, a separação de igreja e Estado, o Estado pensando deixar a igreja às traças, a igreja acabou recebendo um reforço inesperado da Europa, até porque muita gente vinha buscar ares novos por aqui também. Então, deu a vontade de comer lá e a fome aqui também. E nós tivemos, entre 1890 e 1920, em torno de 120 grupos de vida religiosa que entraram no Brasil. Sabe o que é isso? É uma inundação. E naquele período também foram fundadas algumas congregações no Brasil. Então havia essa separação, permitiu esse espaço vazio, permitiu muita criatividade missionária e permitiu essa vinda toda de grupos para cá. Essa vinda que inundou de gente da vida religiosa que vinha ou da Europa ou do Canadá, sobretudo do Canadá, no Quebec francês, vinha para cá. Aqui no sul do Brasil se encontrou com uma migração relativamente recente, uma migração rural, de famílias com bastante filhos, porque a vida rural permitia e até requeria bastante filhos, e uma vida católica bastante intensa de imigração recente. Aqui, de novo, se encontrou a fome e a vontade de comer, porque então encontraram disponibilidade para vocações, e houve um boom de vocações na primeira metade do século XX, sobretudo nos últimos anos, dos anos 30 até os anos final de 60, metade de 60, fim de 60, houve um boom vocacional e muitas congregações cresceram enormemente. E aqui no Sul nós temos uma porção de elefantes brancos que foram construídos naquele tempo porque precisava ter noviciado para 100, 200 meninas, né? Aqui em Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul, e outros lugares, aqui em São Leopoldo, enfim, nós tivemos esse boom não só de entrada de grupos, mas também de vocações de imigrantes recentes no Brasil. Hoje o Sul é o que está com maior problema vocacional, hein? Mas vamos fazer esse percurso um pouco. Acontece que tudo isso aconteceu dentro de um modelo, dentro de um paradigma que nós podíamos chamar de tridentino, mas que no Brasil só foi implementado pelo projeto romanizante. O modelo tridentino de igreja, ele só chegou aqui no final do século XIX. E essas congregações religiosas foram muito importantes para entrar com esse modelo. Ele é muito recente e, ao mesmo tempo, nós podemos chamá-lo de barroco. Por que barroco? Porque tem muito penduricalho, né? Era muito vistoso. Basta ver as nossas roupas antes do Concílio Vaticano II. Eram muito vistosas. Até porque cada congregação tinha que se distinguir da outra, e como tinha muitas, cada uma tinha que pendurar alguma coisa a mais, né? Então, nós tivemos esse estilo barroco, mas que não era só isso, era também na oração, era na devoção, era nas novenas, era na forma de relacionamento, né? Tem muitas coisas que fazem parte dessa espiritualidade cheia de oposições dos contrários que se integram, que é típico do barroco. E o brasileiro tem muita alma barroca, né? Vem do barroco colonial, mas aqui se entrou com o barroco tridentino. Isto nos leva para alguns sinais de crise que já vêm
um pouco antes do concílio e durante o concílio. Olha que alguns acham que o concílio é o culpado. Antes, nós tivemos o que no Brasil que foi muito importante? A grande sacada do Getúlio Vargas foi abrir para a industrialização. O Brasil começava a deixar ser uma porcentagem quase 90% rural para ser um país que começava a industrialização e começou a crescimento da cidade por causa da industrialização. Então, nós tivemos, depois, na década de 60, já era 30% na cidade, avançou na década de 70, no final já estávamos com 50% na cidade. Hoje, nós estamos em mais de 80% na cidade. O que significa isso? Que a vida urbana exige famílias menores. A vida urbana exige famílias menores. A vida urbana desagrega os laços sociais quando há uma migração do rural para o urbano. E por isso desagrega também as comunidades religiosas. Por isso que as periferias urbanas ficaram ao Deus dará e a invenção de igrejinhas de todo tipo. E nós não damos conta, né? Não é má vontade da igreja, mas a gente não dá conta das periferias. E então, o que acontece aí? Nós temos famílias menores, temos a perda de uma pertença quase imposta nos pequeninhos lugares no interior, né? E nós temos, então, um espaço de maior liberdade, aquilo que já no final da Idade Média se dizia, o ar da cidade torna livre. O ar da cidade torna mais emancipada a pessoa e começa a surgir uma nova subjetividade. E não é mais a subjetividade que diz amém para a autoridade, mas que começa a criar espaços próprios. Tudo isso nos leva a compreender a crise vocacional, digamos, a partir de fora. A gente não pode dizer que tudo foram problemas de contexto, problemas sociais, mas eles jogam um papel muito importante. Porque é diante disso que o concílio vem nos socorrer. Se nós não tivéssemos tido o concílio, eu não consigo nem imaginar como é que nós teríamos ido adiante sem o concílio, né? Mas o concílio ele vem socorrer uma experiência de vida religiosa que já está começando a sentir que vai precisar se repensar. Então, nós temos a renovação pós-conciliar. O que aconteceu conosco com a renovação pós-conciliar? Primeira coisa, nós fizemos um ato de humildade, de abnegação, eu diria assim, que foi o despojamento do modelo antigo. Nós nos despojamos do canto gregoriano porque já não dava, a gente não dava mais conta de cantá-lo. Nós nos despojamos da liturgia antiga. Nós nos despojamos do modo de vestir antigo. Nós nos despojamos do modo de exercer a autoridade antiga. Nós nos despojamos dos livros, das bibliotecas antigas. Nós nos despojamos dos manuais de oração antigos, das devoções antigas. Nós ficamos sem lenço nem documento no meio da rua, de certa maneira. E isto foi um ato de coragem. Nós acreditávamos que naquele despojamento nós iríamos na direção de um modo novo de viver a vida religiosa, né? Nós, de certa forma, nos desinstitucionalizamos, em grande medida, não inteiramente, mas em grande medida nós flexibilizamos a instituição, nós ganhamos mais jogo de cintura, nós fizemos algumas
experiências de comunidades menores, de comunidades mais horizontais, né? Começamos a inventar alguma coisa, começamos a criar alguma coisa. Nós nos vernaculizamos, nós nos tornamos mais vernáculos, começamos a falar mais a língua do povo, porque antes a gente tinha uma língua meio exótica, hein? Mesmo falando português. Mas a gente tinha um linguajar e um modo até, por isso que se dizia, né, tem cara de padre, tem cara de freira. A gente tinha um ar que traía um mundo que era um outro mundo, mas não o mundo em que o povo estava vivendo. Ou seja, começamos um processo de enculturação. A gente não pode dizer que não fez esse esforço. A gente pode perguntar até que ponto a gente conseguiu, mas esse esforço foi feito. Nós fizemos ensaios de inserção na periferia. Vocês lembram? Tem muita gente que deve lembrar ali, né? É bastante comunidades no meio popular e, sobretudo, avançamos para a missão. Não nas obras tradicionais, porque aquelas obras tradicionais, elas são pré-conciliares, já existiam, né? A gente cuidava de hospital, cuidava de colégio, cuidava na assistência de um orfanato, de um asilo, né? A gente tinha as estruturas que se chamava as obras de uma determinada congregação, né? E que ainda tem em certa medida, mas muitas das congregações já abriram mão de muitas delas, até porque junto com o final desse modelo também tá sendo o final de certas vocações, de certo perfil de vocação não aparece mais, né? Mas houve um ponto, sobretudo, no qual nós ganhamos muito a partir do concílio e que nós ainda podemos ganhar muito, que é a espiritualidade bíblica, uma espiritualidade que não está baseada em devoções da congregação, em fazer novenas, enfim, devocional de atos de piedade, mas uma piedade centrada na meditação da palavra de Deus. Então, com formação bíblica, com mais atenção à escritura, hoje nós temos muitos subsídios. A gente encontra uma internet muito rica de subsídios. Tem que discernir, né? Porque tem de tudo na internet. Mas tem muito subsídio bom para a gente ir se aprofundando na palavra de Deus. Houve um tempo que a gente tinha ao menos uma meia hora reservada para a leitura espiritual, que às vezes era de manhã, logo cedo, né? E essa leitura espiritual hoje tem gente que está fazendo no celular. Tá certo? Se vai bem, e encontra subsídios no celular. Nós temos aplicativos, tem algumas plataformas aí que já se organizam para colocar a palavra do dia, a liturgia do dia, a meditação do dia e assim por diante. Isso ajuda muito. Mas, em todo caso, isso vem também do pós-concílio, a palavra de Deus. Outra coisa, a nossa vida comunitária não quer dizer que nós estejamos todos, como é que se diria, sem as nossas neuroses, sem as nossas dificuldades de relacionamento, né? Sem os nossos ressentimentos, sem mágoas, dificuldade de perdoar, tudo isso é muito humano e atravessa a vida religiosa, não tem dúvida. Mas nós temos tido um cultivo mais sensato do ponto de vista daquilo que as ciências humanas, a psicologia veio nos ensinando, né? É claro que sobra alguns problemas. Eu vou apontar um problema que alguns acham, mas é difícil medir, que é, por exemplo, a tentação, junto com o saudosismo, ou achar que a gente parece que não vê muito na frente, que a gente não está bem, e a gente se deixa levar por uma certa depressão, e uma depressão que pode ser até contagiosa, coletiva. Então,
Acho que vocês ouviram falar da preocupação que já chegou, inclusive, na CNBB, de um número de padres que está aparecendo com problemas de suicídio, ou alguns com tentativa de suicídio, ou com alguma ideação suicida, se chama. Bom, houve quem disse que de uns 2, 3 anos para cá, o número de padres que dá para contabilizar que se suicidaram seria um pouquinho mais alto que a média da população. Se isso é verdade, eu não sei, mas seria uma preocupação. De qualquer forma, é uma preocupação, mesmo que seja um só que se suicide, né? É uma preocupação. Mas você sabe também que o suicídio, ele geralmente a ideação suicida, ela é o ninho em que ela se forma, geralmente é num processo de depressão. Então, o problema que tem que ser sanado é a depressão. Para isso, até eu anuncio para vocês que o Frei Rubens Nunes da Mota, que estava lá em Campo Grande até pouco tempo, ele está fazendo uma tese de doutorado em psicologia, se dedicando a estudar o problema da depressão entre pessoas da vida religiosa consagrada. Ele está estudando casos, ele está se aprofundando também teoricamente, e eu acho que eu até tinha a tentação de convidá-lo para estar aqui quem sabe dizer uma palavra para nós, mas depois eu acho que ele merece uma sessão particular quando ele estiver mais andado com a tese dele, né? Porque eu acho que esse é um dado delicado, sim. É um dado delicado. E, para nós religiosos, frequentemente está ligado a uma forma de viver em comunidade, nas relações de comunidade, nas relações, às vezes, de poder, ou hierárquica, ou de mágoas, de incompreensões, etc., que vai deslizando para a depressão, né? E a gente não deve se escandalizar do fato de que a gente também tem essas tentações que não dependem da nossa vontade, né? Além do fato de que há uma depressão que é realmente doença até transmissível, né? A tendência à depressão como algo que tem a ver com como é que se diz? Não é genética, mas é alguma coisa assim de geração. Mas aí é só um caso especial, não vou entrar nisso, né? Um outro ponto que eu queria desenvolver, e que talvez também acabe em depressão, é que nós estamos. Se diz que o século XX foi o século da desrepressão. O século XX era assim: proibido, proibir. Vamos experimentar tudo, vamos eliminar os limites e vamos transgredir. O ano de 1968 foi emblemático nesse negócio de desreprimir. E, de fato, a psicanálise e tal ajudou a abrir o inconsciente, abrir o superego, tirar o superego de cima e abrir as porteiras. Foi o século da desrepressão. O que aconteceu depois? Saiu todo o oxigênio aí e agora estamos no vazio. É o século da depressão. E esse é um fenômeno cultural. É um fenômeno, sobretudo, do Ocidente, que afeta o Ocidente. Se você vai para regiões muçulmanas, ainda não é isso, não. Ainda não é isso. Não sei se vai chegar lá, mas ainda não é isso. E, e, o, e um dos fatores também contraditórios, que passou da desrepressão para a depressão, nós tivemos o fenômeno da modernidade, um fenômeno central da modernidade é a aceleração, é a velocidade. Quanto mais veloz, mais moderno. Quanto mais veloz, mais eficaz. E por isso, para aumentar a velocidade, a gente acelera. Para acelerar, a gente pressiona o acelerador. A gente tem que estar pressionado para ir mais rápido. Bom, chega uma hora que quebra o acelerador, né? Chega uma hora que a aceleração ela estoura. E daí, de novo, a gente fica no mato sem cachorro.
E, e um dos elementos proféticos de grupos alternativos, porque a vida religiosa, do ponto de vista da vida, não das atividades que ela pode exercer como missão, mas do seu modo de vida, ela sempre teve uma aspiração de ser um grupo alternativo, que ofereça um testemunho de um modo diferente de vida. Certamente hoje, uma vida não só mais sóbria, mas também uma vida mais calma, mais contemplativa, com menos achar que a gente tem que ir rápido, que tem que dar conta, porque o mundo está mudando, a gente tem que mudar também. Calma, é indo devagar que a gente vai mais longe. Essa postura é uma postura saudável. E, e nós com ela, nós testemunhamos que não é necessário acelerar tanto para a gente dar uma boa resposta que seja humanizada, né? É claro também que nós temos mais tecnologia, a própria tecnologia acelera, nós temos hoje um horizonte muito mais planetário. Vocês tentem imaginar a gente fazer uma palestra desse jeito que estamos aqui? É uma coisa que a tecnologia nos permitiu de nós nos comunicar assim, Brasil inteiro pode estar aqui, se a gente quisesse, né? Ou o mundo inteiro. É um fenômeno fantástico. Mas isto faz com que a gente tenha um horizonte tão amplo que parece que as coisas que a gente levava a sério antes perderam a seriedade. E, ao mesmo tempo, tanto a aceleração como essa tecnologia e essa globalização, elas criaram o que, de novo, Sigmund Bauman fala de um mundo líquido, né? Uma sociedade líquida, uma comunidades cada vez mais líquidas. As grandes instituições, que já foram chamadas de instituições totais porque cuidavam de toda a nossa vida. Nós podíamos viver para a igreja e a igreja cuidava de tudo o resto para nós, né? Mesmo a nossa relação com o mundo passa pela mediação da igreja. A igreja como uma grande instituição, um grande guarda-chuva para nós. Então, nós temos ainda, de certa maneira, quatro que estão numa transformação muito delicada, porque elas se tornaram muito líquidas. A primeira é a família. Então, hoje, com as discussões de gênero, de sexualidade, de relações familiares, eu estou dizendo, com essa situação, a família, mais do que a vida religiosa, está num caldeirão líquido e fervendo. A gente não sabe direito essa sopa como é que vai dar. A segunda é a escola, porque hoje as informações chegam de todo lado. A gente pode, os alunos chegam na escola, tem mais informação que o professor da disciplina, e assim por diante, né? Então, e depois ele aprende com um YouTube que dá para ele um tutorial que vem lá da Suécia, porque foi feito lá o aplicativo para usar o celular. Então, vocês notam, as escolas estão também numa transformação muito grande. É outra instituição totais, porque cuida de toda a vida. Cuida da área da saúde, cuida da área intelectual, cuida da área moral, né? Cuida do todo. A terceira é a política, o Estado. O Estado está numa transformação muito grande. A política representativa está uma miséria. Como é que nós vamos confiar num Congresso Nacional do jeito como chegaram lá todo esse conjunto dos nossos deputados? Não é fácil. Então, a política também está se transformando e, de certa forma,
politicamente o mundo está ficando uma aldeia. Então, a guerra lá na Europa, na Ucrânia, nos afeta muito mais hoje do que nos afetaria na Idade Média, né? E a quarta das grandes instituições, que geralmente se coloca quatro, é a igreja. São as igrejas, aquelas que representam o ato de religião, e a religião como expressão da fé. Foi agora, saiu aí uma, uma pesquisa em 26 países bastante representativos dos continentes. São só 26, mas são bastante representativos. E desses 26, o Brasil ficou como aquele que mais acredita em Deus e mais tem, assim, essa postura religiosa. Cuidado que tem alguns países africanos que, olhando, eles não entraram na estatística, por isso que... Mas nós não somos os melhores, não. Hein? Mas daqueles 26, somos, não digo melhores, somos os que mais têm uma reverência para com Deus no sentido religioso, né? É o Brasil. Só que é uma religiosidade muito líquida também, que você vai olhar isso em termos de frequência, por exemplo, no caso dos católicos brasileiros. Os católicos brasileiros frequentam regularmente a missa, que é o sintoma da mínimo de pertença, só 8%. Sendo que esses 8% aumenta nas regiões quanto mais para o norte se vai, e diminui quanto mais ao sul se vem. E nas capitais, por exemplo, Porto Alegre está no chão, é 3% dos católicos que frequentam regularmente uma celebração de missa no domingo. Então, do ponto de vista institucional, nós estamos muito disfuncionais. É o que o Bauman chamaria, né? É instituições líquidas, estão em liquidação. Eu estou dizendo isso também para entender que também a vida religiosa passa por isso. Isso significa que teremos na nossa frente mais pluralismo, tem mais igrejas, igrejolas, igrejinhas, invenção de igrejas, etc. Comportamentos muito plurais, os comportamentos das pessoas muito plurais e muita fragmentação, né? Diante disso, a gente podia perguntar que sinais de esperança nós temos. Vamos ficar agora no nosso espaço da vida religiosa consagrada. A primeira é que nós temos uma série de iniciativas, está pululando uma porção de ensaios de novos tipos, novos modelos de vida religiosa consagrada, que são nessas novas comunidades. Não sei se alguém aí começa a coçar a cabeça quando a gente fala nisso, mas é preciso primeiro reconhecer que ali existe um esforço e que essas pessoas, quando a gente se aproxima delas, elas têm boa vontade, elas fazem alguns gestos bastante heróicos, está tudo ainda para ser mais amadurecido, a maioria é jovem mesmo, né? Nessas novas comunidades. A gente tem uma série de interrogações, mas a gente não pode deixar de ver que pode ser um sinal dos tempos, né? Elas geralmente vêm com a matriz da renovação carismática, né, a RCC, e depois se derrama em uma porção de iniciativas, né? Você sabe que o Dom Taveiras, lá em Belém, ainda em Nova Palma, em Palmas, começou, ele mesmo tomou a iniciativa de fundar alguma coisa, levou para lá, junto com um diácono, está crescendo, né? Lá no Ceará e Fortaleza tem algumas experiências muito interessantes, Shalom e outras,
a Canção Nova está se firmando do seu modo, mas temos também para todos os gostos, né? Até para os arautos do Evangelho. E tem quem tem esse gosto também. Mas tem outras grupos em São Paulo. São Paulo é um celeiro de experiências e de iniciativas. Então, Rio de Janeiro também, né? Colo de Deus, e por aí vai. Essas, como eu dizia, esses sinais, eles podem ser ensaios. E nos ensaios, eu conheço um pouquinho do século XIII, porque lá, quando começaram os franciscanos e os dominicanos, que seriam os dois grandes grupos, na verdade, existem dos mendicantes do século XIII, existem 17 grupos ainda de mendicantes, de frades, que surgiram naquele período, né? E esses grandes grupos, né? Eu estava nomeando franciscano e dominicano, que são os mais conhecidos, eles faziam parte de uma porção de ensaios que não deram certo, que sobreviveram um tempo, depois, por uma razão ou outra, foram desaparecendo. Então, que tenha um tempo, que depois desapareça, em tempos de criatividade, é normal. É normal, a gente pode ver ali um sinal dos tempos. Mas eu queria chamar atenção para um outro elemento, eh, que eu tenho ainda dois pontinhos aqui para desenvolver. Um deles é que nós acabamos de publicar esse livro, que é o segundo livro de uma pesquisa que foi feita sobre o perfil dos padres novos, né? O perfil dos padres novos na esse é o segundo. O primeiro livro, os dois pela Vozes, os dois organizados pelo Agenor Brighenti. E foi uma pesquisa feita muito ampla, com mais de 1.000 pessoas abordadas, não só de padres jovens, mas também de padres mais vividos, também de religiosas, foi um grupo também, seminaristas, jovens leigos e algum grupo de leigos em geral, mais adultos. Então foram diversos grupos, mas todos focando o perfil, como é que está surgindo o perfil do padre jovem. Para fazer isso, na verdade, a pesquisa saiu de um jeito curioso. Ela comparou duas gerações e ficou uma geração no meio aí. Essas duas gerações são assim: como é que são os padres? Depois eu vou comparar com a vida religiosa, hein? Porque eu acho que dá para fazer um paralelo. Então, deles nós já temos. Da vida religiosa, talvez ainda precisemos fazer. Mas aquelas décadas, como é que foram aqueles que foram ordenados logo depois do concílio? 70, 80. E os que foram ordenados depois do ano 2000. Então, tem mais 20 anos no meio aí, ficou uma turma no meio, né? Mas vamos pegar esses dois extremos pós-conciliares. E aquela dos mais velhos, que é a minha geração, que já está na terceira idade, né? Ela foi chamada de a geração evangelizadora libertadora. Porque a palavra libertação, com a teologia da libertação, com as comunidades eclesiais de base, com os movimentos eclesiais ligados aos movimentos sociais de base, a luta com o problema da ditadura, tudo isso levou àquela ideia de libertação bastante, assim, alta bandeira, né? E a razão de ser é evangelizar, é a missão, é sair. Note que o Papa também é dessa geração, um pouquinho mais velho, né? Ele fica ordenado na década de 60, com um pouco mais de idade, mas ele já é pós-conciliar. Ele é o primeiro Papa que não foi padre conciliar, né? E ele também é dessa geração. E, além do mais, ele é latino-americano. Então, ele pode estar muito. A gente pode estar muito confortável com o Papa,
porque afina muito com o perfil, né? Agora, a outra geração, que vem depois do João Paulo II, já com o modelo ratzingeriano do Papa Bento XVI, foi chamada de geração institucional carismática. E está vindo uma nova geração depois dela, hein? A nova geração, porque na área mais da sociedade planetarizada, globalizada, nós tínhamos uma geração depois da Segunda Guerra. Deve ter alguém aí depois da Segunda Guerra também, né? Que se chamava a geração Baby Boom, onde nasceu muita criança pós-guerra. E o boom aqui, né? Então, são os boomers, chamado de boomers, aquela geração que já está bem com mais idade. E tem, bom, eu nasci no 49, então eu tô aí, eu sou um boomer daquela geração. Mas como padre, eu sou pós-conciliar, eu sou daquela geração, como é que é? Evangelizadora, libertadora. Agora, tem a geração que nasceu, não que ficou padre, mas que nasceu depois do ano 2000, que já tem 23 anos que nasceu no ano 2000. É gente que já está pegando o diploma da universidade, que já está indo para as profissões, e que se chama, então, o contrário, Zoomer. Por que Zoomer? Ou geração Z, que tinha Y, X, tá, agora é Z. Mas é um Z de Zoom também. Nós estamos aqui na plataforma Zoom, né? O que significa Zoomer? Geração que vive em cima das plataformas digitais, que está sentado nas plataformas digitais, que amanhece já com o celular e que de noite apaga a luz e ainda fica com o celular. E que está se comunicando, está namorando, está trocando ideias, está assistindo filme, está lendo alguma coisa, se lê na tela. São os Zoomers, que vai ser uma geração moldada por um contorno tecnológico. Porque a tecnologia não é só meio, não é só máquina. A tecnologia é ambiente e é comida. Ela é alimento. Ela nos vai dando as vitaminas que são próprias dela. Essa geração, ela está muito sensível a essas formas de autoajuda ou de coaching, que se chama em inglês, né? De pessoas que são orientadoras através da internet. Ou os influencers, nós estamos chamando assim, né? YouTubers, ou que estão no Instagram, e que são influencers. Hoje nós tivemos uma estatística para ver na área religiosa quem são os 5 maiores influencers no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e acho que é o Telegram, não sei. São 5 plataformas, as mais usadas, os 5 pessoas mais influentes em cada uma delas, né? E por classe também. Religiosos, grupos religiosos, igrejas, artistas que apelam também para a religião, políticos que apelam também para a religião. É muito interessante a gente ver isso, porque isso está moldando, né? E isto leva-nos a, digamos, o extremo. Mas o que eu queria dizer em relação a essas duas gerações? Olha, só para dizer assim, em termos de liturgia, por exemplo, os padres jovens se queixam muito que os padres daquela geração, a minha, são muito relaxados. São simplistas, simplórios, né? Os padres antigos
se queixam que esses jovens são muito luxentos. Gostam de luxo, gostam de brilho, gostam de fumaça e gelo, se possível, na igreja. E fazem espetáculo que é típico do barroco, tipo do que nós tínhamos antes, né? A igreja, a missa tridentina é uma missa espetáculo, é uma missa de teatro. E esse pessoal gosta do teatro porque é a estética, é típico desse momento mais estético do que ético. Ou seja, a ética entra pela estética, mas é a estética que predomina, né? E, e assim a gente pode ver outros elementos também. Por exemplo, a questão da autoridade, o exercício da horizontalidade, do diálogo, da, 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 da associar outras pessoas, empoderar pessoas, é uma coisa. O autoritarismo clerical é mais vertical e, por incrível que pareça, essa nova geração tem mais tendência a esse tipo de radicalismo. Esse que vai em mão contrária àquela do Papa Francisco, né? Por isso que nós achamos engraçado que o Papa Francisco diga aquilo que nós temos convicção que é aquilo que tem que ser dito e, ao mesmo tempo, esse pessoal não considera muito, não. Então, passando, eu fiz desse livro, que esse é o segundo livro, né? O Novo Rosto do Catolicismo Brasileiro, Clero, Leigos, Religiosos e Perfil dos Padres Jovens. Fazendo a conclusão, eu percebi o problema que tenta os padres jovens é tender a restauração, voltar para a retrotopia. A tentação também é amaciar a, a consciência crítica, a consciência científica, inclusive a maneira de abordar a escritura com mais conhecimento científico e derivar para uma espécie de entusiasmo fundamentalista, um entusiasmo que se aproveita da escritura, mas que faz a escritura dizer o que ele está entusiasmado a dizer, ou seja, uma tendência ao fundamentalismo, né? Mas existe uma melhor comunicação, existe mais sintonia com a juventude, porque nós temos um problema. O nosso modelo mais antigo não tem mais juventude, né? Esse é um desafio bem importante. Bom, para terminar, não, eu queria, só para fazer a comparação, seria fazer a comparação entre a nossa geração pós-conciliar, que eu já mais ou menos também debulhei, né? E essa geração das novas comunidades. As novas comunidades e os padres novos se afinam muito, se dão muito bem. Então, para terminar, uma conclusão aqui, os critérios conciliares que nós precisamos ter para considerar de não ir para trás, porque o concílio é uma linha de fundo. Se você vai para trás, invalida o jogo. Ninguém pode jogar atrás da linha de fundo. Então, o concílio, tem muita coisa que a gente pode experimentar, pode discutir, mas para frente, não para trás. Lá atrás está a nossa história, está o depósito das experiências dos nossos antepassados, que é uma riqueza, é um tesouro, como são também os museus, né? Os museus são isso. Eles são um lugar onde a gente se inspira, mas a gente não vai imitar o museu. Não é para imitar, é para recuperar a memória do passado. Mas nós precisamos ter esse critério conciliar de fundo, que eu resumiria em 3 elementos. Primeiro, o cultivo das fontes.
Então, aqui eu voltaria àquilo que eu dizia antes. Nós temos duas formas de fontes que são muito preciosas. A primeira, e é a primeira que vale para todos nós, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Escritura. Mas a Escritura como palavra de Deus, como sentido radical, como lugar de oração, de meditação, que a nossa meditação não é budista, não é no vazio, é meditar em torno da palavra de Deus. E a outra fonte é a fundação carismática de cada congregação. Porque na fundação não haveria uma congregação se não tivesse tido uma boa fonte. Porque de fontes que não são boas não sai nada de bom. E se a congregação deu frutos, é porque a fonte é boa. Então, é a outra fonte. Nós temos duas fontes. A fonte da tradição da congregação, ou da ordem, que está lá na fundação, na pessoa fundadora, no grupo fundador, na postura fundadora. Lá a gente precisa beber, assim como a gente bebe da Sagrada Escritura. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, sinais dos tempos, sem ter medo dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos não podem ser só sinais aterradores. Tem sinais que preocupam, tem sinais que nos deixam com a necessidade de crer no escuro, né? Mas tem sinais que nos ajudam a colocar luz no caminho. Então, esses sinais dos tempos, eles se tornam sinais de esperança. É o terceiro ponto. Os sinais dos tempos e que nos fazem olhar para sinais de esperança. E esses sinais de esperança, eles não é esperar de braço cruzado. São sinais de esperança no estilo como Paulo Freire fala de esperançar, não só de ficar esperando, mas de esperançar. Como é que a gente pode esperançar? Quando a gente também se torna sinal de esperança. Quando a gente se torna um sinal de compaixão, por exemplo. A dimensão de bondade, de compaixão, ela se torna esperança para quem é tocado por essa compaixão. Então, esperançar é dar esperança. Não ficar só carente de esperança e querer esperança para si. Quando a gente pensa em esperança, pensa em esperançar, em ajudar a criar espaço de esperança para outras pessoas que estão mais desesperadas, que estão desanimadas, que estão depressivas, né? Então, sinais de esperança, de compaixão e de irmandade. Mas olha aqui, esses critérios não são mais critérios internos à igreja, não são mais critérios internos a uma congregação. São critérios planetarizados, que eu acho que a grande sacada do Papa Francisco, na Fratelli Tutti, foi colocar até mesmo as religiões debaixo de um horizonte maior. E esse horizonte maior é a irmandade universal. Fratelli Tutti, né? Claro, Fratelli Tutti porque era Francisco escrevendo para os confrades, mas inspirou lá. Mas aqui é aquela irmandade de homens e mulheres, né? Irmãos e irmãs, aquela irmandade que nos faz ser irmãos e irmãs de japoneses, de shintoístas, de afro-brasileiros, de indígenas. Não tem limites para a irmandade cristã. E o testemunho dessa irmandade, ele é esperado das congregações religiosas, porque elas têm mais flexibilidade para isso. Então, nesse sentido, para beber das fontes, a palavra de Deus e das
dos carismas fundacionais, para prestar atenção aos sinais dos tempos e para esperançar sinais de esperança, de compaixão e de irmandade universal, eu queria terminar lendo, eu vou aqui compartilhar com vocês, terminar lendo 2 textos. Vocês estão vendo aí, né? Esse texto que está aqui é da Evangelii Nunciandi. É da Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI, 1975. E ele, quando fala dos religiosos, das religiosas, ele diz essa frase: graças à sua consagração religiosa, eles são, por excelência, voluntários e livres para deixar tudo e ir anunciar o Evangelho até as extremidades da terra. Eles são empreendedores e o seu apostolado é muitas vezes marcado por uma originalidade e por uma feição própria que lhes granjeiam forçosamente admiração. Depois, eles são generosos, encontram-se com frequência nos postos de vanguarda da missão e a arrostar com os maiores perigos para a sua saúde e para a sua própria vida. Sim, verdadeiramente, a Igreja deve-lhes muito. Isso aqui, quem nos diz é Paulo VI no Evangelho Nunciandi. Eu acho que é um dos maiores elogios e incentivos à vida religiosa. Agora veja o que diz João Paulo II na Vita Consecrata. Na Vita Consecrata. Quantos institutos se dedicam à educação, à instrução, à formação profissional, habilitando jovens e menos jovens a tornarem-se protagonistas do seu futuro? Quantas pessoas consagradas gastam todas as suas energias em favor dos últimos da terra? Quantas delas se dedicam à formação de futuros educadores e responsáveis da vida social, capazes de se empenharem, por sua vez, para eliminar as estruturas opressoras e promover projetos de solidariedade em benefício dos pobres? Elas lutam para debelar a fome e as suas causas, animam as atividades do voluntariado e as organizações humanitárias, sensibilizam organismos públicos e privados para favorecerem uma equitativa distribuição das ajudas internacionais. As nações devem verdadeiramente muito a estes dinâmicos agentes da caridade, que, pela sua incansável generosidade, deram e continuam a dar uma sensível contribuição para a humanização do mundo. Então, com isso, eu termino a minha parte. Espero que tenha ainda alguns minutos para algum comentário. A equipe interdisciplinar de assessoria da CRB está amadurecendo, está preparando, nós já estamos nos designando entre nós e trocando ideias sobre uma espécie de fascículos bastante simples, assim, que dê para, por exemplo, 3 ou 4 páginas por vez somente, de diversos assuntos que dizem respeito às prioridades. Aqui tem as prioridades, o horizonte e as prioridades desse triênio da CRB. E o primeiro é sobre o eixo do discipulado, o segundo, o eixo da sinodalidade, que nós vamos passar adiante, porque esse ano vai ter muita sinodalidade, né? Então, nós já estamos trabalhando em cima desse eixo, e depois da missionariedade também, e até o final do triênio, nós vamos oferecer subsídios, de fato, bem formatados para que, por exemplo, numa reunião de comunidade que dure de 1 hora e meia ou até 2 horas, se possa ler e se possa trocar ideias e depois rezar sobre isso. Nós vamos oferecer isso a partir de outubro, possivelmente. Então, agradecemos de modo muito especial, Suzy, pela sua
presença, sua participação conosco nesse momento de reflexão. Também um grande abraço para o pessoal de Campo Grande. Então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem presente aí no meio para esse aprofundamento como regionais. Então, muito obrigada a cada um e a cada uma, e que nós tenhamos uma feliz festa de Pentecostes no final de semana.